Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu vou te falar 5 sinais que mostram que você está no caminho certo. Deus está te entregando mais uma semana, mais uma oportunidade. Isso não é maravilhoso? Não se acostume com o amanhecer. Não se acostume com o início de um novo dia. Cada segundo é precioso, graças a Deus. Vamos começar o dia com gratidão? Vamos escrever aqui nos comentários: Obrigado, Senhor. Pois esse é o melhor jeito de começar a semana. Esses são os 5 sinais que indicam que você está no caminho certo. Primeiro, o silêncio passou a ser uma escolha voluntária em sua vida. Segundo, você valoriza mais o que tem hoje do que aquilo que já teve ou que ainda terá. Terceiro, você entende que não precisa agradar a todos, mas sim a Deus. Quarto, você tem buscado se afastar daquilo que te fazia errar sempre nas mesmas questões. E quinto, você parou de acreditar em tudo que disseram a seu respeito e começou a ouvir o que Deus fala sobre você. Nós vivemos em um tempo de muito barulho, muita distração. O mundo grita por nossa atenção o tempo todo. O celular vibra, é conteúdo atrás de conteúdo. As redes sociais parecem um rio sem fim. Sempre existe alguém pedindo algo de nós. Veja isso, compre aquilo, se preocupe com isso, critique isso, concorde com aquilo. É sempre um novo estímulo tentando capturar a nossa mente. E o pior, a nossa mente quase sempre fica inclinada totalmente para o passado. Você se lembra do que você falou? Ou totalmente para o futuro? Eu preciso saber de cada detalhe do que vai acontecer, senão eu não tenho paz. Só que esse excesso de informação tem um preço: cansaço, ansiedade e falta de clareza. Estamos nos afogando em tanto barulho que já não sabemos mais ouvir a voz que realmente importa, a voz de Deus e a paz que somente Ele pode dar. Jesus nos mostra outro caminho. Em vários momentos, Ele se retirava para lugares solitários para orar. Enquanto as multidões pediam atenção, Ele sabia que precisava de silêncio para se reconectar com o Pai. E depois Ele voltava, se cercava das pessoas, ajudava, estendia a mão a todos que encontrava, mas nunca deixava de ter os seus momentos em que era somente Ele e Deus, o Pai e o Filho. Jesus se afastava para orar, para meditar na palavra e para permanecer em silêncio. O silêncio não é vazio, o silêncio é força. Você não precisa contar seus planos para todo mundo, nem compartilhar seus projetos e sonhos o tempo todo, porque isso só gera em você uma ansiedade que nasce da expectativa do outro. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção, porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Jesus nos convida a focar no momento presente, quando diz o que está escrito em Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 34. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Talvez você sinta que está vivendo com a mente acelerada, cheia de preocupações, mas ao mesmo tempo cansada e sem energia. Isso corrói a saúde, afasta da presença de Deus e rouba a alegria do coração. O mundo insiste em nos ensinar que precisamos estar produtivos o tempo todo, disponíveis em todo o tempo. Mas será que foi para isso mesmo que fomos criados? Sabe, no fundo, a maioria das pessoas tem medo do silêncio. Medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos. É por isso que você muitas vezes não consegue ficar 5 minutos sem pegar o celular ou ligar a televisão. O barulho distrai, mas o silêncio confronta. O silêncio intencional é diferente do silêncio que é causado pela solidão. O silêncio intencional é uma decisão. É você dizer, eu preciso desse momento, porque é nele que eu me encontro, é nele que eu ouço a voz de Deus. E quando esse silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser bem-vindo, é sinal de que você está no caminho certo. Salomão disse que há tempo de falar e tempo de calar. E o tempo de calar é poderoso, porque quando você fecha a boca e aquieta o coração, você começa a perceber coisas que no barulho passariam despercebidas. E Deus te deixa cada vez mais atento aos detalhes, a tudo aquilo que realmente importa. O silêncio também é uma arma contra a ansiedade. Quantas vezes você já falou demais, já se explicou demais, já compartilhou planos que nem tinham saído do papel e no fim ficou ainda mais ansioso? No silêncio, você aprende a guardar o que ainda está em processo, a não colocar o peso da expectativa dos outros sobre aquilo que Deus ainda está construindo em você. Você percebe como isso é poderoso? Então, o primeiro sinal que você está no caminho certo é: o silêncio passou a ser uma escolha voluntária em sua vida e uma ferramenta poderosa para o seu crescimento. Antes da gente continuar, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, se você busca crescimento, sabedoria, fé e motivação todos os dias. O segundo sinal também mostra muito sobre o seu crescimento. Quando você começa a valorizar mais o que você tem hoje, em vez de viver preso ao que já passou ou ansioso pelo que ainda não chegou. Muita gente vive olhando para trás dizendo: naquela época eu era feliz, eu tinha mais dinheiro, eu tinha mais oportunidades. E outros vivem só olhando para frente. Um dia eu vou ser feliz. Quando eu conquistar tal coisa, quando eu tiver aquilo, quando eu chegar lá. Mas enquanto isso, você perde o agora e você deixa escapar o único pão que você pode comer, que é o pão de hoje. Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Ele não pede para que lamentemos pelo pão de ontem, que não conseguimos comer, ou pelo pão de amanhã, que não sabemos se iremos comer. Nós pedimos e somos gratos pelo pão de cada dia. Quando você aprende a olhar para o presente com gratidão, a sua vida muda, porque o passado não vai voltar mais e o futuro não está nas suas mãos, e sim nas mãos de Deus. Então, o único tempo que você tem é o hoje. É nele que você pode sorrir, é nele que você pode agir, é nele que você pode se conectar com Deus e viver o seu potencial máximo. Jesus mesmo disse: basta a cada dia o seu próprio mal. E em outro momento ele nos lembra: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Ser grato hoje não significa que você não vai buscar coisas maiores. E na verdade significa que a sua alegria não está presa a algo que ainda não chegou. Você não depende de uma condição futura para ter paz. Você pode dizer: Senhor, obrigado pelo que já está aqui. Obrigado por esse pão de hoje. Obrigado pela vida, pelas pessoas que me cercam.
E quando você vive assim, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a mente fica mais clara, o coração encontra paz. Você para de viver no se e começa a viver no já. Você não diz mais se eu tivesse isso ou se eu fosse aquilo. Você diz já tenho motivos para agradecer. Já tenho razões para estar em paz. Esse é um sinal claro de que você está no caminho certo, quando a gratidão pelo hoje se torna maior do que a saudade do ontem e maior do que a ansiedade pelo amanhã. O terceiro sinal de que você está no caminho certo é quando você entende que não precisa agradar todo mundo, mas sim a Deus. Presta atenção nisso, pois você pode ter uma virada de chave nesse momento. Uma das coisas que mais roubam a sua paz é viver tentando ser aceito por todos. Você diz sim quando quer dizer não. Você se desgasta tentando resolver a vida de todo mundo e no fim sobra pouco ou nada de energia para cuidar da sua própria vida. Isso não é amor pelos outros, isso é prisão. Uma coisa é você estar presente na vida das pessoas que ama. Outra é desperdiçar a sua vida tentando provar o tempo todo que você é suficiente para gente que muitas vezes nem se importa de verdade com você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, verso 10, se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. O que realmente importa não é a aprovação de quem vive mudando de opinião sobre você, mas a aprovação de Deus, que te conhece por inteiro e continua te amando. Quando você entende isso, você começa a dizer menos sim para os outros e mais sim para o que é saudável para você. Você aprende a colocar limites e percebe que não precisa estar em todos os lugares. Não precisa se explicar para todo mundo e nem provar nada para ninguém. Esse é um dos maiores sinais de maturidade. É entender que agradar a Deus é muito mais importante do que agradar aos homens. Porque os homens mudam, mas Deus permanece. As pessoas podem aplaudir hoje e criticar amanhã, mas Deus continua sustentando a sua vida. Alguém pode sorrir para você em um dia e virar o rosto no outro, mas Deus está sempre feliz em te ver e em te receber na presença dele. Se hoje você já consegue olhar para trás e perceber que não gasta mais toda a sua energia tentando agradar os outros, isso é sinal de que você está crescendo, amadurecendo e se tornando cada vez mais livre. O quarto sinal de que você está no caminho certo é quando você começa a se afastar daquilo que sempre te fazia tropeçar no pecado e no erro. Chega uma hora em que errar deixa de ser falta de capacidade e passa a ser falta de caráter. Uma coisa é você cair porque não sabia. Outra, bem diferente, é cair repetindo os mesmos passos, sabendo exatamente onde aquilo vai dar. Quando você entende isso e decide mudar, esse é um grande sinal de maturidade espiritual e emocional. Você não foi chamado para viver preso em ciclos de erro. Deus não te criou para repetir padrões destrutivos. Ele te chamou para crescer, para evoluir, para aprender. Por isso, quando você decide se afastar das situações, dos lugares e das pessoas que te arrastam para longe daquilo que é certo, você mostra que já entendeu o valor da sua caminhada. Provérbios capítulo 14, verso 16, diz que os sábios são cautelosos e evitam o mal. Os tolos são confiantes demais e se metem em apuros. O sábio não apenas reconhece o erro, ele também toma distância dele. E é isso que diferencia quem está amadurecendo. Você não vive mais de desculpas, mas de decisões. Você entende que não dá para pedir um futuro diferente repetindo as mesmas atitudes de ontem. Então, se hoje você já percebe que não tolera mais viver preso nos mesmos erros
que não sente mais prazer nas mesmas coisas que antes te afastavam da paz e da presença de Deus? Isso é um sinal claro de que você está no caminho certo. Busque fazer o que é correto, o que é certo, mesmo sem receber nada em troca. Mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Deus te dará a recompensa nele e você será preenchido com a presença dele. O quinto sinal de que você está no caminho certo é quando você para de acreditar em tudo o que falaram sobre você e começa a ouvir o que Deus diz a seu respeito. Muitas vezes as pessoas tentaram te colocar para baixo. Disseram que você não era capaz, que você não ia conseguir, que você não tinha valor. Talvez você tenha crescido ouvindo palavras duras, críticas pesadas, comparações injustas. E sem perceber, você deixou essas vozes guiarem sua vida por muito tempo. Mas chega um momento em que você entende que não pode mais viver baseado na opinião dos outros, porque opinião muda e na maioria das vezes vem carregada de inveja, maldade ou frustração. O que realmente importa é a voz de Deus. E a voz de Deus nunca te coloca para baixo. Ela te corrige, mas também te levanta, te fortalece, te mostra quem você realmente é. Pois quando ele aponta um erro seu, é para a mudança, não para a sua condenação. Jeremias 29:11 diz o seguinte: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, planos de dar a vocês um futuro cheio de esperança. Enquanto o mundo tenta colocar um rótulo em você, Deus já declarou promessa de vida e esperança sobre a sua história. Esse sinal fica ainda mais claro quando você começa a escolher melhor quem te cerca. Quando você percebe que não precisa estar ouvindo quem só quer te fazer desistir, mas passa a se cercar de quem torce pelo seu crescimento, de quem celebra as suas conquistas, de quem te ajuda a continuar firme. Então, se hoje você já não se prende mais ao que disseram de você, mas se apega ao que Deus declara sobre a sua vida, isso é um grande sinal de que você está no caminho certo, porque a única aprovação que você realmente precisa é a dele. Deus te chama de filho amado, te chama de filho perdoado, te convida a viver uma nova vida a partir do dia de hoje. Você vai começar a viver isso? Então escreva nos comentários: me escolha, Deus. Se você quer ser escolhido para viver algo diferenciado e grandioso nessa semana e por toda a sua vida. Esses dias eu vi um vídeo na internet que me chamou a atenção. Era a história de uma confeiteira que, como de costume, fazia doces por encomenda. A família dela resolveu organizar uma festa surpresa, mas ao invés de prepararem tudo sozinhos para que ela pudesse simplesmente aproveitar, eles criaram uma situação. Disseram que uma pessoa próxima da família teve sua encomenda de última hora cancelada. Pediram que ela ajudasse, dizendo que a ocasião era importante. Pelo que entendi, poderia ser um aniversário ou até mesmo um casamento. Ela acreditou e passou a madrugada inteira enrolando docinhos. Fez tudo com dedicação, como sempre fazia. O que ela não sabia era que os doces eram, na verdade, para a própria festa surpresa dela. No dia seguinte, ao chegar na comemoração, descobriram tudo. A surpresa estava feita, mas apesar das boas intenções, ela não ficou feliz. Durante o vídeo, ela mencionou que sempre teve a sensação de que, se não fizesse algo por si mesma, ninguém faria. E naquele momento, isso parecia ter se confirmado. Ela passou horas trabalhando para uma festa que era supostamente em sua homenagem. E além disso, não recebeu nenhum valor pelo trabalho. Essa história me fez pensar sobre como, em muitas famílias, existe uma pessoa que costuma carregar mais peso que as outras. Aquela pessoa que resolve tudo, sabe?
que está sempre pronta, que faz pelo outro, mas que quando precisa de um gesto, de um cuidado, de um olhar, acaba esquecida. Ou pior, acionada para fazer algo até nos momentos em que o mínimo seria deixá-la descansar. Às vezes, mesmo quando há carinho, há também descuido. E o que era para ser um momento de celebração se transforma em mais uma experiência de sobrecarga. Porque quando alguém já vive no limite, até o que vem com a intenção boa pode se tornar difícil de receber. Eu não sei como essa história terminou, mas eu sei que ela representa o que muita gente sente e nunca diz. O cansaço de quem sempre ajuda, a ausência de reciprocidade e aquela sensação silenciosa de que, se você não estiver forte, ninguém segura no seu lugar. Tem pessoas que vivem como se fossem as protagonistas da vida dos outros, mas se sentem como coadjuvantes da própria vida. Estão nos momentos bons de todo mundo, nas vitórias, nas festas, nos cafés depois de um dia difícil, estão nos enterros, nos nascimentos, no hospital, elas estão em tudo. São aquelas pessoas que ouvem desabafos, que mandam mensagem no dia certo, que lembram do nome da avó de alguém, mesmo sem nunca ter conhecido. Elas se fazem presentes mesmo quando a vida delas está desmoronando. São amigas, mães, irmãos, líderes, vizinhos, colegas. Não importa o papel que assumem, sempre estão segurando alguma ponta do mundo dos outros. Mas por dentro, muitas dessas pessoas não se sentem especiais, porque nunca aprenderam a olhar para si com o mesmo carinho que oferecem para os outros. Nunca foram ensinadas a ocupar um lugar central, a receber o mesmo amor que distribuem, a pedir ajuda sem se sentirem culpadas. Existem pessoas que estão presentes em praticamente todos os momentos importantes da vida dos outros. Estão lá quando alguém precisa desabafar, quando alguém adoece, quando a família passa por um luto, quando um amigo comemora uma conquista. Elas aparecem em todos os lugares, sempre com alguma forma de ajudar, de contribuir, de estar ali. São as pessoas que seguram as pontas que ninguém mais quer segurar, que se colocam como apoio mesmo quando não estão bem, que oferecem colo mesmo quando tudo dentro delas está desmoronando. E ainda assim, muitas vezes, são vistas com desconfiança ou julgamento. Há quem diga que essas pessoas querem ser o centro das atenções, que gostam de aparecer, que precisam estar em tudo. Mas a verdade é que elas, na maioria das vezes, não se enxergam como protagonistas de nada. Pelo contrário, elas se sentem coadjuvantes. Mesmo estando em tantos lugares, se sentem deslocadas. Mesmo sendo essenciais, se sentem invisíveis. É como se o pertencimento sempre escapasse, mesmo quando estão rodeadas de gente. Elas fazem porque sentem que precisam fazer, porque aprenderam que, se não forem elas, ninguém vai ser. Fazem para manter a harmonia, para preencher o silêncio, para impedir que algo desmorone. Mas tudo isso vem de um lugar de carência, não de vaidade. É uma tentativa de continuar conectada, de ainda fazer parte, mesmo que não saiba mais exatamente do que. Elas não querem protagonismo. Elas querem existir com alguma dignidade emocional. Querem ter espaço para descansar, para serem cuidadas, para não precisarem provar seu valor toda vez que respiram. E o mais doloroso é que elas mesmas muitas vezes não reconhecem o próprio valor, porque se acostumam a medi-lo com base na utilidade, no serviço, no quanto conseguem fazer pelos outros. E quando não conseguem, ou quando não são chamadas, se sentem esquecidas, inúteis, desnecessárias. Mas é justamente aí que mora o erro. Achar que o valor está na função e não na essência.
Ninguém foi criado para viver só como um instrumento. Quem cuida também precisa ser olhado com cuidado. Quem resolve também tem o direito de ser amparado. E se isso ainda não acontece à sua volta, isso não quer dizer que você não mereça. Quer dizer apenas que as pessoas se acostumaram a se apoiar em você. E talvez agora seja a hora de você se apoiar também. Tem uma passagem nos evangelhos que sempre me faz pensar. É quando Jesus encontra um jovem rico. Alguém que aos olhos do mundo tinha tudo. Posição, dinheiro, respeito, conhecimento da lei. Alguém que, de fora, parecia ter vencido a vida. Mas Jesus olha além. Ele vê aquilo que ninguém viu. Vê que por dentro havia um vazio, uma carência disfarçada de autossuficiência, um desejo profundo de encontrar algo que o dinheiro e o status não conseguiam oferecer. Sentido, paz, eternidade. E Jesus toca justamente nesse ponto. Não porque queria humilhá-lo, mas porque queria curá-lo. Queria libertar ele da prisão invisível que o mantinha aprisionado no próprio ego, no controle, no medo de perder. Isso mostra que, mesmo quando alguém parece inteiro por fora, pode estar carregando algo não resolvido por dentro. E só o olhar de Jesus é capaz de enxergar essa camada. Talvez hoje você esteja assim, tentando fazer tudo o que é certo, tentando ser forte sempre, mas ainda com algo dentro de você que precisa de cura. Não ignore isso. Deus não quer só que você funcione, Ele quer que você seja restaurado por completo. Quando você se apoia em Jesus, você não está apenas depositando suas dores em alguém que vai ouvir em silêncio. Você está se entregando a alguém que sustenta o universo inteiro, mas que também sabe como segurar uma alma cansada com delicadeza. Jesus não cuida da gente como quem faz um favor. Ele cuida como quem vê valor, onde o mundo já desistiu. Ele não te ouve pela metade, nem responde suas orações com indiferença. Ele conhece as partes da sua história que nem você teve coragem de contar. Ele entende até aquilo que você sente, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. E quando você se apoia nele, não é fuga, não é fraqueza, não é sinal de que você não dá conta. É sinal de que você entendeu que ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. É ali, no silêncio da sua oração mais honesta, que Jesus começa a organizar o que estava bagunçado dentro de você. Ele não ignora sua sobrecarga emocional. Ele sabe que às vezes você só queria que alguém percebesse o quanto tem tentado. E ele te vê. Apoiar-se em Jesus é o contrário de se esconder. É se mostrar inteiro. É parar de bancar a fortaleza que você sabe que não é. É admitir que existe um limite e descobrir que quando você chega nele, Jesus continua. Ele vai onde você não consegue ir mais. Ele cuida de você nos bastidores, enquanto todo mundo só enxerga a sua performance. Ele repara o que o mundo só explora. Ele restaura o que você mesmo achava que já tinha perdido. Pode ser que o que esteja faltando para você sentir o cuidado de Deus não seja uma mudança ao redor, mas um arrependimento sincero, um momento real, só seu e de Jesus, em que você escolhe parar, confessar, pedir perdão e abrir espaço para algo novo começar. Porque quando você se ajoelha, lê a palavra com o coração aberto, busca por direção, o cuidado dele começa a aparecer. Talvez não do jeito que você imaginava, mas num silêncio que alivia, numa clareza que acalma. Não deixe esse momento passar como se fosse só emoção. Continue nele, viva nele, persevere. Deus está aí. Eu sei que esse canal é mais voltado para a saúde mental, para comportamento, para rotina, para esse monte de coisa que a gente vive tentando
equilibrar no dia a dia. Mas me ouça aqui. Sinceramente, eu não acredito numa saúde mental estável se a gente não estiver alinhado com os propósitos de Deus. Não dá. A conta não fecha. Porque por mais que você tente meditar, organizar a rotina, cuidar da alimentação, dormir melhor, tudo isso vai continuar frágil se o seu espírito estiver bagunçado. Se você estiver distante daquele que conhece cada parte do seu coração. Você pode até funcionar, mas vai viver com um peso que não tem nome. Quem cuida de todo mundo também precisa de cuidado. Ponto. Só que muita gente continua insistindo na ideia de que vai tirar forças do nada, como se fosse uma fonte infinita de paciência, de sabedoria, de energia emocional. Mas a verdade é que você não é a fonte. E é por isso que está sentindo como se estivesse se esgotando por dentro. Porque está tentando se abastecer de um lugar vazio. A força não vem de você. A força que sustenta, que cura, que te reconstrói nos dias em que você não tem nem palavras para orar, essa força vem de Deus. E se você não buscar essa fonte, vai continuar vivendo com a sensação de que está sempre devendo, sempre correndo, sempre atrasado emocionalmente. E tem mais. Às vezes, você está se sentindo assim porque parou de fazer o que te mantinha firme. Você já foi mais constante na oração, já se alimentou mais da palavra, já teve uma rotina espiritual mais ativa. Mas agora, entre um compromisso e outro, você vai deixando para depois. E aos poucos vai perdendo a firmeza, a clareza, a calma que só vem quando a alma está conectada com o alto. Tem coisa que não é só cansaço, é descuido espiritual mesmo. Você precisa aprender a dizer não. Você já é adulto. Você precisa saber enxergar os seus limites, suas obrigações reais e entender que não dá para dizer sim para tudo, nem para todo mundo. Dizer não não é egoísmo, é maturidade. Você não precisa justificar cada não que der para preservar a sua saúde emocional. Tem hora que o seu silêncio é a resposta mais respeitosa que você pode oferecer, inclusive para si mesmo. E sabe o que é mais comum do que parece? Gente que cuida de todo mundo para não precisar cuidar de si, para não encarar os próprios dilemas, os próprios traumas, as próprias dores. Ficar ocupado com os outros é uma ótima distração para quem tem medo de olhar para dentro. Mas isso tem um preço, porque uma hora a conta emocional chega e chega alta. Você precisa parar de fugir, se permitir ser cuidado por Deus, se permitir reconhecer que tem coisas em você que ainda não estão bem resolvidas, que não adianta viver no automático achando que está tudo certo porque você é funcional. Tem gente que está quebrada, mas ainda está funcionando. E isso engana. É tempo de parar, de se alinhar com o céu, de deixar Deus cuidar da parte que só Ele consegue tocar. Porque o autocuidado verdadeiro começa no arrependimento, na confissão, na presença. E a estabilidade emocional que a gente busca aqui só ganha raízes profundas quando o espírito encontra descanso no lugar certo. Você já fez muito por todo mundo, já segurou o que ninguém viu, já sorriu por fora enquanto gritava por dentro, já foi presença mesmo quando precisava de colo, mas agora chegou o momento de olhar com mais carinho para dentro, de reconhecer que não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, de entender que se cuidar também é responsabilidade sua. Porque quando você se cuida, você honra a vida que Deus te deu. Você honra a caminhada, honra quem você é. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou me cuidar. Escreva isso se hoje você decide que vai seguir com esse compromisso de também se incluir na lista de pessoas que merecem a sua atenção.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença com reverência e com gratidão. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra e de sermos edificados e transformados por ela. Sabemos que não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor desejou falar conosco. Espírito Santo, nós te convidamos, vem sobre nós agora, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração e prepara o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Como Jesus disse na parábola do semeador, muitas vezes o nosso coração está endurecido, distraído ou até sobrecarregado. Mas nós clamamos a Ti, transforma o solo do nosso coração. Torna ele um solo fértil, receptivo, profundo e pronto para frutificar. Fala conosco de maneira clara, direta e poderosa. Ó Deus, que cada palavra liberada nessa reflexão de hoje não seja apenas ouvida, mas compreendida e aplicada com sabedoria. Nós queremos sair desse momento com mais fé, com mais amor pela Tua verdade e com mais frutos do Teu reino em nossa vida. Nós consagramos agora esse tempo a Ti, ó Deus, e declaramos: fala, Senhor, que o Teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, que a Tua serva está ouvindo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. São palavras de Jesus. Diz assim: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Olha só, Jesus convida as pessoas ali que estavam próximas dele a ouvirem, mas não apenas com os ouvidos. Ouvir aqui é mais do que captar sons, é entender, acolher e responder. A parábola do semeador, uma das mais conhecidas de Jesus, é ao mesmo tempo simples e profunda. Por meio dela, Jesus nos convida a examinar o estado do nosso coração. Jesus usa uma cena comum na Galileia: o semeador andando e espalhando as sementes. Mas ele usa isso como uma metáfora poderosa para falar da recepção da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que ouviram, essa imagem era muito fácil de visualizar. O desafio era
entender o significado espiritual por trás da metáfora. Presta atenção que a semente é sempre a mesma. O solo é diferente. A ênfase da parábola não está na semente. A semente é constante, mas está nos tipos de solo, representando diferentes corações. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre é viva, eficaz, poderosa. Mas a sua eficácia em nossa vida depende da disposição do coração que a está recebendo. Aí Jesus fala sobre os tipos de solo. A semente que caiu à beira do caminho representa as pessoas que ouvem a palavra, mas logo o inimigo rouba a palavra. Fala aqui de um coração endurecido, talvez pela dor, pelo orgulho, pela incredulidade. Jesus fala de um terreno pedregoso. São aqueles que receberam a palavra com alegria, mas que não têm raiz. E aí as provações fazem com que essas pessoas desistam. Outra semente caiu entre espinhos. A palavra até cresce, mas as preocupações, o engano das riquezas e os desejos sufocam o seu crescimento. E por fim ele termina falando da palavra, da semente, né? Eu estou falando da palavra aqui, mas é a semente que caiu em boa terra. Fala de corações preparados, que ouvem, acolhem e produzem fruto em abundância. Aleluia! A boa terra é marcada pela perseverança. O fruto não aparece imediatamente, mas com o tempo ele se torna visível. Presta atenção. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o meu coração é boa terra. Amém? Você pode escrever essa afirmação de fé? O meu coração é boa terra. Olha só, essa parábola contada por Jesus aponta para a nossa responsabilidade diante da palavra. Talvez você esteja aqui ouvindo Minuto com Deus há muitos anos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos e eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui desde o início. Mas qual o efeito a palavra do Senhor tem produzido no seu coração? Qual fruto tem sido produzido aí no seu coração através da palavra? Como cristãos, como seguidores de Cristo, nós somos convidados a refletir que tipo de solo temos sido. O apóstolo Tiago nos aconselha, em Tiago capítulo 1, verso 21, ele nos aconselha o seguinte: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ser boa terra não é uma coisa que acontece por acaso. É uma postura contínua de arrependimento, humildade e obediência. Na tradição judaica, o coração era o centro da compreensão espiritual. Assim, Jesus fala de corações endurecidos que precisam ser quebrantados para receber a palavra. A colheita na boa terra é uma colheita abundante. 30, 60 e até 100 por um. Nos tempos bíblicos, uma colheita de 7 por 1 já era considerada excelente. O que Jesus promete aqui é algo extraordinário. E essa multiplicação aponta para vidas transformadas, testemunhos restaurados,
famílias renovadas, ministérios frutíferos. Quando a palavra de Deus encontra um solo fértil, o reino de Deus avança com poder. Mas essa frutificação não depende só do nosso esforço. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Talvez você seja essa pessoa que todos os dias recebe a palavra. Eu gostaria muito que você não só recebesse, mas que você plantasse ela também. Tem palavras que vão ministrar ao seu coração. Saiba que essa palavra pode falar ao coração de outra pessoa. Por isso que todos os dias eu peço que você compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama. Os grupos de WhatsApp que nós participamos, eles postam tantas coisas, não é? As pessoas postam tantas coisas, muitas vezes coisas que não edificam, coisas que nos chocam, coisas que nos fazem rir, coisas engraçadas. Mas a palavra de Deus também precisa ser compartilhada por nós. Então, hoje, nessa reflexão, eu quero que você examine primeiramente o seu coração. Examine o seu coração. O que tem endurecido o solo do seu coração? Talvez o seu coração esteja endurecido por causa de feridas não tratadas. Talvez por causa de pecados ocultos. Talvez por causa de distrações constantes. Outra coisa que eu quero refletir junto com você aqui hoje. Nós precisamos buscar profundidade. Lembra que Jesus falou de uma semente que começou a crescer, mas não tinha raízes? Busque profundidade. Como que eu faço isso, pastor? Se alimente da palavra. Ore. Tenha comunhão com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Pessoas que sejam mais experientes na fé. Remova os espinhos. Abandone as preocupações excessivas que você tem tido. Deixe de lado essa obsessão por crescimento, por bens materiais, por acúmulo de coisas. Irmãos, isso tudo vai ficar aqui. Seja um solo fértil. Receba a palavra com fé. Coloque ela em prática. E isso vai exigir perseverança. E, finalmente, frutifique para a glória de Deus. O solo não se prepara uma única vez. Ele precisa ser arado, limpo e nutrido, constantemente. Jesus nos chama a cultivar um coração sensível, pronto a ouvir e praticar a palavra. Que nós possamos dizer, como o salmista, em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Mais uma vez, eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja o seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém que está te perseguindo, alguém com quem você teve uma desavença. Ore por essa pessoa. É isso que a palavra do Senhor nos aconselha. Se você tem enfrentado alguma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, coloque aqui o nome do seu companheiro, da sua companheira, do seu namorado, seu noivo, sua noiva. Vamos falar com Deus. Vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer porque a tua palavra
é viva, poderosa e eficaz. Hoje, enquanto meditamos, Pai, na parábola do semeador, nós queremos te pedir que o nosso coração seja encontrado como boa terra, como terra fértil. Remove de nós tudo que impede a frutificação. Tira de nós o orgulho, o medo, as distrações, os espinhos da ansiedade e do amor ao mundo. Queremos ouvir com atenção, entender com profundidade e obedecer com fidelidade. Ensina-nos, ó Deus, a remover as pedras da superficialidade e a regar o solo com oração, jejum e comunhão. Faça, ó Deus, com que o fruto que o Senhor deseja seja gerado em nossas vidas. O amor, a paz, o domínio próprio, os atos de bondade, a compaixão, a fé. Nós queremos agora apresentar ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo, por esse irmão e essa irmã. O Senhor conhece cada necessidade. Ó Deus, contempla aqueles que clamam a Ti pela cura de uma enfermidade. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor essa esposa que tem orado pela restauração do seu casamento. Esse marido que tem orado para que essa família não seja destruída. Eu oro e apresento ao Senhor esse jovem que está enfrentando nesse momento a depressão, a ansiedade, essa pessoa que tem lutado contra pensamentos de morte, que o Senhor coloque nela agora pensamentos de paz. Espírito Santo, visita essa vida agora. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, ó Deus, esse irmão ou essa irmã que estão passando por dificuldades na sua vida financeira, que não sabem como vão pagar as contas. Que o Senhor dê provisão e dê sabedoria. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, Pai, que foi traída, que foi ferida e que por isso carrega mágoas profundas, que ela receba o milagre do perdão e da cura emocional. Eu apresento a Ti todas as pessoas que enfrentam batalhas espirituais, pessoas que se sentem atacadas, oprimidas, que o Senhor opere na vida dele e na vida dela com libertação. Dê força para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que precisam de um renovo espiritual, pessoas que um dia já caminharam contigo com entusiasmo, mas que hoje se sentem frios e cansados. Estende a Tua mão sobre cada um. Tu és o Deus que sara, que restaura, que supre e que renova. Que nesse momento, pela Tua graça, nós possamos receber alívio, consolo, respostas e vigor na nossa vida espiritual e também na nossa vida física. Espírito Santo, visita cada lar, contempla cada oração, cada dor, sopra sobre esses ossos secos e traz vida onde há desânimo. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode até estar se sentindo derrotado por dentro, mas Deus nunca te viu assim. Ele conhece cada batalha que ninguém viu. Ele sabe das lágrimas que você engoliu no silêncio, dos dias em que você só queria desaparecer, mas mesmo assim continuou. A verdade é que mesmo quando você não sente, Deus está ali. Não como um juiz esperando que você melhore, mas como um pai que segura a sua mão mesmo quando ela está fraca. Ele não te abandona quando você vacila. Pelo contrário,
Ele te sustenta. E se tudo parece pesado demais agora, se o peito aperta e a mente não para, é hora de confiar menos na força que te resta e mais na força dele. Porque quando a nossa força falha, é aí que a graça de Deus se revela com mais clareza. Você não precisa ter tudo resolvido, não precisa estar bem o tempo todo, mas precisa lembrar de uma coisa: Deus não esqueceu de você. E Ele ainda tem planos lindos para a sua vida. Em Isaías, capítulo 50, verso 7, diz assim: O Senhor Deus é quem me ajuda, por isso eu não me sinto derrotado. Muita gente se sente derrotada não por estar mal de verdade, mas por achar que já deveria estar bem. E esse deveria tem destruído mais mentes do que qualquer fracasso real. Uma pesquisa citada pela revista Veja, feita pela consultoria britânica OnePool, mostrou que pessoas em todo o mundo entram em crise ao chegar aos 30 anos, sem ter casa própria, sem estar casadas ou com estabilidade financeira. É como se o mundo tivesse criado uma lista invisível de metas que você tem que cumprir até uma determinada idade. E se você não cumpre, sente que falhou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sua vida não está atrasada. Ela só não segue o roteiro que inventaram para você. Você não é um fracasso porque ainda não conquistou algo. O fracasso real é quando a gente acredita que não tem mais tempo, que não vale mais a pena tentar. E isso é mentira. E se você já passou dos 40, dos 50 e sente que sua chance de ser feliz, de mudar ou de realizar algo já ficou para trás, eu preciso te dizer, isso não é verdade. A sua idade não te define, o seu passado não te condena e o seu tempo ainda não acabou. Você sabia que o ator Samuel L. Jackson só conseguiu seu primeiro papel de destaque aos 46 anos? Você sabia que o Morgan Freeman só ficou conhecido mundialmente depois dos 50? Que Colonel Sanders, o criador do KFC, fundou a empresa depois dos 60, quando a maioria já pensa em parar? Essas pessoas poderiam ter desistido, mas não desistiram e mudaram tudo. Você não está velho, você não está velha, você está vivo, viva. E enquanto houver vida, ainda há recomeço. Tem sonhos aí dentro que foram enterrados cedo demais. Tem coragem sufocada por anos de rotina, mas isso pode mudar. Você não precisa ser o que o mundo espera. Pode ser o que Deus sonhou. E Ele nunca teve pressa com ninguém. Então, levanta essa cabeça, porque não é tarde demais. Nunca foi. Tem gente que olha no espelho e não se reconhece mais. Não é só tristeza. É um cansaço que mora no corpo, na mente e na alma. Um peso no peito que não tem nome, mas dói o tempo todo. Uma vontade de desaparecer, de não ter que fingir que está tudo bem, quando por dentro está tudo escuro. Essa é a realidade de muita gente. E se você se identificou com isso, por favor, entenda, você não está sozinho e você não está exagerando. A depressão é real e ela não é fraqueza, não é falta de fé, não é drama, é uma doença séria, mas é uma doença que tem tratamento, que tem saída. Talvez você não tenha forças agora para mudar tudo, mas você pode começar aos poucos. Se você tiver acesso, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém capacitado. Terapia é um caminho de cura e não é só para quem está em crise, é para quem quer viver melhor. Se hoje você não tem condição de pagar um tratamento, você ainda pode procurar ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia, gratuitamente, pelo telefone 188. É anônimo, é seguro e muitas pessoas já foram acolhidas ali no momento em que mais precisaram. Existem os passos pequenos
aqueles do dia a dia, aqueles que ninguém vê, mas que fazem diferença. Sair da cama, tomar um banho, tomar água, se hidratar, caminhar por 5 minutos, colocar uma boa música, ficar no sol por alguns minutos, mover o corpo, mesmo que seja devagar, comer algo saudável, falar com alguém, respirar fundo. Talvez essas coisas pareçam pouco, mas isso já é muito, porque quando a mente está ferida, cada gesto simples é uma vitória gigante. E se hoje você só conseguiu assistir esse vídeo, isso já é uma vitória também. Deus não espera que você resolva tudo agora. Ele só quer que você saiba, Ele continua do seu lado, nos dias bons e nos dias péssimos. Quando você levanta animado e quando não consegue sair do quarto. Ele está ali, cuidando do que ninguém vê e torcendo por você mais do que qualquer pessoa. Tem uma parte da cura que ninguém conta. Ela é silenciosa. Às vezes parece que nada está mudando. E é nessa parte que muita gente se perde, querendo resultados rápidos para dores que foram acumuladas por anos. Mas a verdade é que você não vai sair do buraco do dia para a noite. E isso não significa fracasso, significa humanidade. Todo recomeço verdadeiro é lento e quase sempre vem acompanhado de medo. Mas o medo não é o fim. O medo só mostra que você ainda tem algo a perder. E isso é sinal de vida. Não se compare com quem parece estar à frente. Ninguém posta o choro da madrugada. Ninguém exibe o vazio que sente no domingo à noite. Você não sabe o quanto de dor tem por trás de um sorriso perfeito no Instagram. Então, por favor, pare de usar a régua dos outros para medir sua própria jornada. O que importa agora é o que você consegue fazer com o pouco que tem. E às vezes, esse pouco é tudo que Deus precisa para começar um milagre. Uma escolha, um passo, uma mudança de pensamento, uma conversa honesta, uma decisão de não se sabotar mais. Se você sente que está no fim da linha, talvez esse seja só o fim de uma fase, não de tudo. A vida é cheia de capítulos. E só porque esse capítulo está difícil, não significa que a história acabou. Porque você ainda tem muito o que viver. Você não chegou até aqui para parar. Não depois de tudo que você já enfrentou. Você não sobreviveu a tantos dias difíceis para agora desistir por causa dessa fase. Você é mais forte do que acredita. Só que a dor te fez esquecer disso por um tempo. Então escuta, a vida que você quer não vai cair do céu, mas também não está tão distante quanto parece. Ela começa nas pequenas vitórias que você tem ignorado. Começa quando você decide continuar, mesmo cansado. Quando você troca a crítica por cuidado. Quando você aprende a se olhar com mais gentileza. A transformação não é um raio que cai do céu. É uma sequência de dias em que você decide não se abandonar. E você pode começar esse novo ciclo agora, hoje, aqui. Você não precisa esperar uma segunda-feira, um novo mês ou um momento certo para mudar. O momento é agora. Mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo cansado, hoje pode ser o dia em que você decide parar de se sabotar. O dia em que você dá um basta nas mentiras que a sua mente tem te contado. O dia em que você escolhe ser o seu próprio apoio e não o seu pior inimigo. Se isso mexeu com você, escreva aqui nos comentários: eu vou levantar. Escreve isso como um compromisso com você mesmo. E se você conhece alguém que está se sentindo para baixo, deprimido, derrotado, manda esse vídeo para ele. Porque tem gente que só precisa ouvir uma frase certa, no momento certo, para não desistir. E antes de você sair, guarda isso aqui no seu coração. Mesmo nos dias em que tudo parece perdido, mesmo quando você sente que não tem mais nada dentro de si, Deus ainda vê propósito na sua vida.
e ele não vai soltar sua mão. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso a partir de agora. Você ainda pode ser feliz. Ainda pode viver coisas lindas. Ainda pode sentir paz. E tudo isso começa com uma escolha: não desistir de você. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.